Olá, meus alunos queridos. Estou muito feliz em compartilhar mais essa novidade com vocês que a MAP traz, que é sobre publicidade médica para médicos. Vocês sabem que a publicidade mudou muito, né? Algumas coisas que não eram permitidas, outras agora são, outras que eram permitidas tiveram algumas alterações. Então, eu trouxe para você esse aulão aí, cheio de módulos, para que vocês possam é, entender melhor, né? E aí vamos deixar de conversa. Qualquer dúvida, só é colocar aqui nos comentários que a gente está respondendo. Então, eu vou compartilhar com você a tela. Deixa eu só aumentar aqui. Vamos lá, compartilhar aqui. Agora está aparecendo para vocês, né? Treinamento avançado sobre publicidade médica para médicos. Nesse treinamento, eu trago cada tópico de cada letrinha da resolução de uma forma muito didática, com exemplos, com o que não pode, com o que pode, com a ajuda de como é que que vocês devem fazer, tá? Então prestem bem atenção, ok? Então, primeiro, né, a gente traz aqui tudo que é necessário para a nova resolução, que é a 2336. Esse treinamento nasceu diante do surgimento de diversas ações do Conselho Regional de Medicina, em foco dos médicos que faziam sua publicidade de forma abusiva ou enganosa, bem como diante de inúmeras procuras para solucionar dúvidas quanto ao tema por médicos de todas as áreas, certo? Uma boa publicidade médica é uma ferramenta indispensável para não receber processos, para permanecer com a conduta ilibada e ainda fazer que os pacientes passem por você, confiem no seu conteúdo educativo que deve estar lá, gerando segurança, né, e confiança. Acompanhe para descobrir como essa estratégia pode impactar positivamente o desempenho do seu sucesso na área da saúde. Conte comigo e vamos mergulhar aqui nesse universo fascinante de publicidade médica. A missão da MAP é, num mundo cada vez mais competitivo, que é essencial para os profissionais da área da saúde se dedicarem a compreender e implementar de maneira eficaz a missão, visão e valores de suas marcas. No âmbito da publicidade médica, esse compromisso se torna ainda mais crucial, uma vez que a comunicação correta e ética é fundamental para estabelecer confiança e credibilidade junto ao público-alvo. A nossa missão é te formar para que você identifique com clareza por quais caminhos que você quer andar, como se eu te apontasse uma luz e você seguiria aí de acordo com essa luz, de acordo com a resolução 2336. A nossa visão é ser uma empresa educacional, como vocês já sabem, que desenvolve estratégias eficazes para promover seus serviços e alcançar um público-alvo específico, médicos, acadêmicos de medicina. Trarei as habilidades necessárias para você se destacar nesse mercado competitivo. E os nossos valores são honestidade, respeito e dedicação. Quem sou eu? Eu sou Priscila Lessa, sou advogada especialista em defesa de médicos, em processos de sindicância, em ouvidorias, em processo ético, processo judicial. Sou sócia fundadora da MAP Saúde, sou gestora de clínicas e consultórios pelo Einstein, sou pós-graduada em Direito Penal, sou escritora do livro Tudo o que você precisa saber sobre direito médico pela editora GZ e sou coautora de mais dois livros Diálogos entre Direito e Medicina e Advocacia em Bioética. Sou atualmente presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB aqui de Alagoas, já fui procuradora municipal de Alagoas e sou mãe do Cadu e do Matheus. E aqui eu trago para vocês o meu primeiro livro, esse aqui já foi o segundo, quando eu estava autografando para poder entregar às pessoas que estavam lá querendo comprá-los, que foi uma experiência muito boa. Foi em Brasília, no Distrito Federal. E esses dois aí são os meus filhos, então, para que a gente fique íntimo, para que a gente confie um no outro, eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. Bom, nesse módulo 1, a gente vai ver uma linha do tempo, que são as principais mudanças que aconteceram da norma passada para essa antiga. E nesse módulo 1, na aula 1, a gente vai ver como era e como é, certo?
Bom, na linha do tempo sobre publicidade e propaganda, já passou a Resolução 1974 de 2011, já passou a Resolução 2126, que tentou impor limites na rede social, mas hoje o que está em vigor é a atual, que é a 2336 de 23, que é a que a gente vai estudar agora. Esta resolução 2336, que fala sobre publicidade e propaganda do Conselho Federal de Medicina, vale para outras profissões? Não, tá? Essa resolução é exclusivamente voltada apenas para médicos. Então, esteticista, odontólogo, fonoaudiólogo, nada disso vale. Só vale para médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina. Esta resolução confere ao médico a responsabilidade por qualquer comunicação ao público de matérias de interesse publicitário ou propagandístico em medicina, quer pessoal, quer institucional. Ou seja, se você tem um perfil pessoal, mas nesse perfil de vez em quando você posta no hospital, atendendo em telemedicina, fazendo alguma coisa da área médica, quando a Codami vê, ela vai considerar que é um Instagram profissional também. Ou então só para aquelas pessoas que têm um Instagram institucional, que é só para falar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, para angariar clientelas. E o que é CODAME? É a Comissão de Divulgações de Assuntos Médicos. Então, na CODAME, eles vão fiscalizar. Eles entram no Instagram o tempo inteiro, no Facebook, eles olham como é que você está se apresentando, o que é que você está falando, eles recebem denúncias tanto de pessoas, quanto de médicos, quanto de associações, quanto de qualquer outra pessoa que queira denunciar também. Na aula 2, nós vamos estudar os 5 pilares para a mudança. Quais são esses 5 pilares? Depois de diversos debates, de diversa consulta pública, o Conselho Federal de Medicina entendeu que a medicina deveria ser uma relação honesta com o mercado, deveria ter essa relação honesta. Porque, afinal, o médico não podia colocar preço, não podia postar antes e depois, não podia mostrar o seu serviço. Então, ele estava ficando aquém das outras profissões. E aí foi dado um enfoque realístico ao tema. Afinal, existe uma parte da publicidade que deve ser voltada para a educação da sociedade e outra voltada para a formação, manutenção ou ampliação da clientela. Aqui a gente olha nessa foto, todo mundo no celular. Então, hoje em dia, tudo que você quiser postar para se autopromover de uma forma legal, né? Não autopromoção para ser melhor do que outro, tem que ser através da rede social. Já foi a época de banner, de revista, disso. Hoje em dia é a rede social, é o celular. Quais foram as principais diferenças? A primeira diferença foi a necessidade de estabelecer um marco diferencial entre redes sociais próprias do médico, redes sociais de seus estabelecimentos assistenciais, que são as pessoas jurídicas, empresas jornalísticas, televisivas, radiofônicas e, na modernidade, plataformas comerciais ancoradas na internet, como blogs e outros, para adequar-se na modernidade os termos do decreto 4113. Então, teve um marco que diferenciou a rede do médico, a rede PJ do médico e as empresas jornalísticas, televisivas e etc. Qual é a segunda diferença? A autorização para publicação dos valores da consulta, incluindo formas de pagamento, é diferente de publicidade de aparelhagem, desde que utilizado o portfólio da Anvisa para a apresentação permanecendo a vedação de qualquer comentário superlativo sobre a aparelhagem. Então, ó, antes, a autorização para publicações de valores de consulta, incluindo formas de pagamento, não era permitida. Hoje já é. Antes, a publicidade de aparelhagem era permitida, mas era de uma forma muito peculiar. Hoje, se você tiver no portfólio da Anvisa, você pode apresentar lá a sua máquina de depilação a laser, a sua máquina de endoscopia, enfim, o que você tiver novo. Terceira diferença, a apresentação do antes e depois, que era proibido e agora não é mais. Vou explicar tudo para vocês mais na frente. Quarta diferença
a autorização para cadastramento e divulgação dos certificados de pós-graduação lato sensu de capacitação psicopedagógica, como não obrigatoriedade da aposição da frase não especialista em caixa alta. Então, se você quer colocar que você é pós-graduado, você vai ter que colocar o seu nome, médico, não especialista em caixa alta. É obrigatório essa aposição da frase. Por quê? Porque os residentes são diferentes dos pós-graduados. É isso que decidiu o CFM. A quinta diferença são as obrigações para PJ. Nome do estabelecimento tem que ter, como vocês estão vendo aí, ó, Hospital Bragas Mor. O número de cadastro do CRM tem que ter. O nome do diretor técnico tem que ter. E o número do CRM também tem que ter. Pode ser da clínica, do consultório ou da PJ que você tiver. Então, tira um print aí, porque se você tiver uma pessoa jurídica, uma clínica, é assim que ela deve ser identificada nos papéis timbrados, na porta de entrada, tá? Em todos os locais visíveis. O objetivo do CFM é zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. Então, o CFM quer que o médico seja perfeito no desempenho da medicina e que exerça a medicina legalmente. Quem é que fiscaliza, como eu já havia dito? A CODAME, né, que é a Comissão de Divulgações de Assuntos Médicos, que tem como principais funções orientação dos médicos sobre a divulgação de assuntos relacionados ao exercício da medicina, monitoramento das publicações feitas a fim de avaliar se estão de acordo com o Código de Ética Médica e resoluções. Existe uma CODAME em cada Conselho Regional de Medicina. Então, existe um em São Paulo, um em Alagoas, um em Minas Gerais, que tem a função de orientar o médico. Muitas vezes eles só chamam para orientar, para educar e fiscalizar médicos e médicas nas questões relacionadas à publicidade da profissão. Fiscaliza para saber se estão cumprindo as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Certo? Agora a gente vai para o módulo para a aula 3 desse mesmo módulo, que é a breve introdução da evolução da internet. Bom, por que essa resolução foi criada, Pri? Não entendi por que ela foi criada logo agora. Porque o CFM, ele se porta como uma entidade comprometida em conduzir a prática médica para um novo patamar de modernidade e estética. Nesse contexto, podemos destacar avanços claros e notáveis, como plataformas de prescrição eletrônica, por exemplo, a MEMED, a concessão de certificados digitais também, como, por exemplo, a Bird ID. Essa solução demandou 3 anos de debate, reuniões, consulta pública para ser publicada. Também pode ter entendido a questão do fortalecimento das redes sociais e a facilidade para produzir imagens, áudios, textos, que antes requeriam uma equipe de produção e filmagem, né, que chegava ali todo mundo, um monte de gente, um com a câmera, um com o microfone, o repórter. Hoje, trocou tudo, essa aparelhagem pesada deu lugar a produções ágeis, como aparelhos celulares. Então, hoje, um multifuncional para os mais diversos fins. Para ser criada esta resolução 2336, foi feita uma consulta pública com uma grande participação de médicos opinando sobre quais mudanças desejavam e quais não eram cabíveis. Você participou desta consulta pública? Você poderia ter participado. Evolução nas redes sociais mais telemedicina é igual a dinheiro. Não tem uma conta que seja diferente do que essa. A telemedicina vem, na verdade, para aprimorar a medicina e não para substituir. Aprimorar significa, no dicionário, aperfeiçoar e elevar. Ou seja, a telemedicina, junto com a inteligência artificial, vem para evitar erros. Né? Hoje, 1 a cada 10 pacientes que entram no hospital ou tem óbito ou tem um caso grave. Com a telemedicina e a inteligência artificial, isso diminui radicalmente. Então, você precisa confiar em você e confiar no computador e na inteligência artificial. Quando eu digo não à telemedicina, eu estou negando o acesso à saúde, seja ele fácil ou difícil, a equidade em saúde,
a atual revolução digital, a solução e gestão de crises, a possibilidade de orientar e salvar vidas, eu estou deixando claramente de democratizar a saúde. Mas quando eu digo sim à telemedicina, eu estou otimizando custos, recursos, tempo, deslocamento, estou sendo mais acessível em atender pacientes sem sair de casa, estou tendo novas oportunidades de atuação na medicina, estou ajudando significativamente na melhoria da qualidade de vida da população e no avanço da saúde da humanidade. Aqui fui eu, e não lembro nem quando, na época da pandemia, quando eu me mudei para uma casa mais de praia e fiquei trabalhando lá através do teledireito, que é o que a gente chama, atendendo médicos. Então, olha o que eu precisava: de um celular e um pedestalzinho, do meu computador e do meu prontuário para poder escrever o que é que estava se passando. O que é que você vai precisar, então? Conexão de internet estável, dispositivos eletrônicos, computadores, laptops, smartphones ou tablets com câmera, microfone e alto-falante integrados, prontuário eletrônico, plataforma de telemedicina, que inclusive a gente aqui no Telemap tem um módulo só de plataformas, as melhores plataformas de telemedicina do país, a gente conseguiu fazer uma parceria com eles, que eles dão desconto para vocês e habilidades adequadas para um ambiente remoto. Módulo 2. O que é publicidade? Exemplo do que fazer e do que não fazer. A gente vem já para falar desse módulo. Vamos voltar aqui então para o módulo O que é publicidade médica? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. O que é publicidade médica, né? Exemplos do que fazer e do que não fazer. Vamos começar? Na aula 1, a gente vai conversar sobre o que é publicidade, que é diferente de propaganda, tá? Então, publicidade é uma coisa, propaganda é outra coisa, apesar de parecerem sinônimos. A resolução atual fala no seu capítulo 1 que, para fins desta resolução, entende-se por publicidade. Vamos lá. A comunicação ao público é a publicidade. Então, se comunicar com o público é publicidade. Qualquer meio de divulgação da sua atividade profissional com participação e anuência do médico nos segmentos público, privado ou filantrópico. Então, o que é publicidade? É você se comunicar por qualquer meio de divulgação, seja ele por televisão, seja ele por redes sociais, da sua atividade profissional. E aí você vai anuir, né, aquela publicação, seja ela no segmento público, privado ou filantrópico, tá? Tudo respeita a mesma regra da 2336. O que ficou definido como publicidade? É a venda. Publicidade é o ato de promover estruturas físicas, consultórios, quais são as vantagens do seu consultório, promover serviço, então se vai ter cafezinho, estacionamento, equipe para atendimento, promover qualificação dos médicos, ou seja, os seus currículos, promover qualificações dos estabelecimentos médicos físicos ou virtuais. Ou seja, utilizar os canais de entretenimento para tornar o público o produto ou o serviço com o objetivo de vender. Então, vou aqui gravar uma história, por exemplo. Então, pessoal, aqui na clínica, ou então aqui na minha sala de telemedicina, eu tenho sempre um cafezinho, você vai ser atendido na hora correta, a gente tem hora marcada, não há atrasos. O meu currículo, eu vou deixar aqui para vocês, aí põe o currículo. Quais são as qualificações? Se for clínica, no meu consultório tem diversas vantagens, como, por exemplo, pessoas para te atender, uma equipe especial para te atender, tem estacionamento, então você não vai se preocupar onde estacionar o carro. Enfim, é dessa forma que ela pode ser feita, tá? Então, é a venda do seu produto, é a venda da sua consulta, certo? Responsabilizações perante o CRM. Responde o médico pela divulgação de matérias enquanto pessoa física. Então, o que sair no seu nome, mesmo você sem saber, você vai responder. Por isso que imediatamente, assim que chegar aos seus ouvidos,
imediatamente comunique ao Conselho Federal de Medicina e peça para retirarem aquela reportagem ou aquele post, se não tiver de acordo com o que eu estou ensinando aqui com vocês. Responde o diretor técnico pela divulgação. Então, mesmo que seja um médico dentro da clínica, do consultório, da plataforma, o diretor clínico vai responder. O diretor técnico responde também pela divulgação. Responde o diretor técnico pela divulgação de matérias de planos de saúde, de seguradoras, de afins. Então, a Unimed, por exemplo, o responsável técnico vai responder se eles fizerem algum tipo se eles gerarem algum tipo de violação na publicidade médica. E o presidente de associações médicas responde pela divulgação de matérias aos entes sindicais, ou seja, responde o médico, o diretor clínico, o técnico e os presidentes de associações. Resumindo, responde o médico pelo material de divulgação publicitária ou propagandística. Na aula 2, eu vou te trazer exemplos de como não fazer e de como fazer. Das obrigações. As peças de publicidade e propaganda médica deverão conter, obrigatoriamente, o seu nome, o seu CRM, onde quer que você esteja exercendo a sua medicina. Então, CRM Minas Gerais, CRM Alagoas. Acompanhados da palavra médico, não pode haver diferença entre fonte, tamanho e cor. Então, você não pode colocar em negrito, tem que ser tudo por igual. E eu trago um exemplo aqui para vocês, ó. Médico com apenas um CRM. Júlia Dutra Araújo, médica CRM Rio Grande do Sul 00000. É assim que tem que ser. Ou então médicos com dois ou mais CRMs. Júlia Dutra Araújo, médica CRM Rio Grande do Sul e CRM Paraná. Isso também tem que constar no seu carimbo, tá? Então são os dados que não podem faltar na assinatura do médico. Então, se o seu só tem Fulano, médico, tá errado. Você tem que colocar o seu CRM, ok? Junto com o Estado. A especialidade ou área de atuação, quando registrada no CRM, que é o RQE, deve ser seguida por esse número, quando o for. Então, por exemplo, Júlia Dutra Araújo, médica, CRM Rio Grande do Sul, pediatra, RQE Rio Grande do Sul. É assim que tem que ter registrado na porta do seu consultório, no seu carimbo, na sua receita digital, em tudo tem que ter isso. Se você tem dois RQEs, você pode postar, mas se você tem mais de dois, não pode, ainda é proibido. Então, José Martins Alves Brito, médico do CRMDF, oncologista do RQE, cardiologista RQE. Entenderam? Obrigações dos estabelecimentos médicos. Na recepção, tem que exibir o nome do estabelecimento, o número de cadastro ou registro do CRM, o nome do diretor técnico médico e seu respectivo número de inscrição no CRM. Nos estabelecimentos especializados, é obrigatório incluir o número do RQE do diretor médico técnico. Então, tenham sempre o nome do estabelecimento. Deixa eu ver se tem exemplo aqui para vocês. Tem, ó. Hospital Bragas Mor. O registro, quando é particular, e o cadastro, quando é público. Diretor técnico médico Jorge Dutra, diretor técnico médico Jorge Dutra, e médico CRMDF, CRMDF. Então, se você é diretor técnico, tanto de particular como do geral público, a única diferença é que um é registrado e outro é cadastrado no Conselho Federal de Medicina, certo? Hospital particular especializado. Se você tem um hospital do coração, tem que ter o registro, o diretor, o médico técnico, o médico e o número do seu CRM e o seu RQE, que é em cardiologia. Se você tem um hospital especializado, por exemplo, oncológico de Taguatinga, tem que ter o cadastro, né, já que ele é público, o nome do diretor técnico médico, o número do seu CRM junto com o Estado, e o número do seu RQE como oncologista. As placas de sinalização interna em instituições de saúde devem apresentar informações claras sobre os médicos do corpo clínico. Essas informações incluem nome, número do registro, acompanhado do número médico, e é essencial manter essas placas atualizadas. Então, por exemplo, você entrou aqui nesse hospital. Esse hospital está aqui com o corpo clínico dos plantonistas aqui em cima
E aqui, nesse que ele deu um zoom, tem Hospital Bragas Mor, registro, já que é particular, e o diretor técnico médico, que é o Dr. Paulo Jorge, e o CRM e o DF dele. E o CRM e o local que ele atua, né, no número dele. Como identificar receituário, TSLE, guia? Como é que eu vou identificar? Eu posso pegar só um papel em branco? Então, olha só. Identificação de receituários e guias. A gente vai. Guias. Aqui pense em uma folha de ofício, e aí tá, Bragas Mor, hospitais, clínicas e saúde. Ao lado tem exatamente o que eu te ensinei. Hospital Bragas Mor, o número do registro, porque é privado, diretor técnico médico e o nome, e o CRM dele. Aí, receituário, nome do paciente, certo? Aqui, ó, guias e receituários. No receituário, se você é profissional que está atendendo telemedicina, Júlia Dutra Araújo, médica ortopedista, CRM, RQE, e o receituário, tá? No receituário, você tem que ter sempre o nome do paciente, o endereço, a data de nascimento, o CPF, e a gente vai conversar sobre isso lá na frente, que são aqui, ó, que são alguns dados do modelinho obrigatório que eu trouxe aqui do meu escritório. Então, data, hora que atendeu, número do prontuário, número do receituário, o paciente, o nome, se é sexo feminino ou masculino, a data de nascimento, a idade, o nome da mãe, o setor, o leito e a médica, certo? Isso se você estiver dentro do hospital. Eu trago aqui do meu escritório um termo de consentimento livre e esclarecido para cesárea. Então, o prontuário, esse número, data, paciente, CPF, RG, idade, telefone e endereço, nome do médico, CRM e RQE, que vai realizar a cesárea, o procedimento, horário previsto e tempo estimado de duração do procedimento, se tem alergia a algum medicamento. Lembrando que o paciente pode desistir do procedimento, bastando avisar o profissional médico com antecedência. No caso de uma cesárea, provavelmente não, porque vai estar em complicação e tem que salvar a vida. Mas no caso de um botox, por exemplo, antes da médica abrir aquela tampinha, você pode dizer: ai, doutora, desisti, não quero me furar, levar agulhada, acho que vai doer. E não tem problema nisso. Não é porque ele assinou que ele é obrigatório a cumprir, tá? Mas depois que é feito o procedimento, ele vale como termo de consentimento livre e esclarecido. Nos meus, eu coloco mais ou menos assim, ó. Se a cicatriz vai ser assim, pelo umbigo, vai ser abaixo, vai ser em forma de um sorriso. Então, uso anestesia, é indolor, sou diabética, possuo problemas de cicatrização, estou grávida, eu posso estar, em outros casos, tenho doença autoimune, tenho problema de coagulação sanguínea. Então, é isso que tem que ter nos termos. Vocês tirem sempre print dessas coisas, tá? Entrevista, TV, anúncio ou plataforma online. Se for consultório, dados médicos da pessoa física. Se for estabelecimento de serviço de saúde, o responsável técnico, tá? Então, doutor Pedro Henrique, no consultório, na telemedicina. E se tiver diretor técnico, se for numa clínica, tem que ter o nome do responsável técnico. Agora nós vamos para a aula 4. O que foi finalmente liberado? E aí eu trago para vocês. O que é que vocês estão aí livre, né, dessas algemas e podem publicar? Pode anunciar que trabalha com outros profissionais. Por exemplo, o cirurgião plástico que trabalha com a fisioterapeuta, o cirurgião ortopédico que trabalha com fisioterapeuta, a psiquiatra e a psicologia que trabalham juntos, equipe multidisciplinar, a otorrino que trabalha com fonoaudiólogo. Então você pode dizer no seu Instagram: pessoal, eu estou aqui na cirurgia plástica, está me acompanhando a doutora fulana, ela é fisioterapeuta, é da minha equipe, é de confiança, mas fiquem à vontade para escolher os fisioterapeutas de vocês, os psicólogos de vocês, porém fazem parte da minha equipe. Então, vocês podem dizer quais são os profissionais que vocês confiam. Então, por exemplo, cirurgião plástico e fisioterapeuta aí, pós-cirurgia plástica. Ele está mostrando onde fez e a fisioterapeuta vai saber exatamente o que tratar. Aqui na equipe multidisciplinar, quando vai discutir casos,
né? Então, vocês também podem falar que tem aqui multidisciplinar, que vai discutir o seu caso, que vai levar para especialista, se você for, por exemplo, um clínico ou um generalista, e isso está tudo autorizado. Ao invés de publicar depoimentos como Dr. João é o melhor cirurgião plástico, os resultados foram milagrosos e meu corpo ficou perfeito depois da lipoaspiração. Usar os mais comedidos, como Dr. João foi atencioso, profissional durante todo o processo da cirurgia, fiquei muito satisfeita com a qualidade do seu atendimento. E aí, o que é que pode e o que não pode? Essas fotos eu trouxe para vocês do próprio Conselho Federal de Medicina, tá? Então, ó, como é que pode? Permitido. Doutor Roberto Silva Teixeira. Começo mais um dia com disposição para fazer o melhor pelos meus pacientes. Cumpro essa jornada neste hospital há 2 anos, sempre esperançoso de ter as condutas mais adequadas. Já é proibido. Estou chegando ao melhor hospital da cidade para realizar tudo que os nossos pacientes precisam. Então, prestem atenção nos verbos, nos adjetivos que são utilizados nesses casos, tá? Outro exemplo. Obrigado pelo carinho e atendimento, Dr. Will. A paciente postou, né? Agradeço por confiar. E ele foi responder que agradece por confiar na equipe de saúde, que está comprometida em continuar oferecendo o melhor atendimento possível e que deseja sucesso na recuperação. Mas ela não pode postar. Dr. Will Lopes é o melhor cirurgião plástico do mundo. Em um momento emocionante ao lado da minha paciente VIP, repleto de gratidão, expresso meu profundo agradecimento por depositar sua confiança em nosso trabalho excepcional. Então, dessa forma também não é permitido, ok? Exemplos de perfil de hospital no Facebook. Hospital Materno NLA, tem que ter o registro, diretor técnico médico, CRM e o RQE que ele é pediatra, ok? Exemplo de perfil médico no Facebook de cancerologia. Dr. Francisco Gilson, médico, CRM-PE, cancerologia, RQE, PE e o número, ok? Exemplo de perfil no Instagram. Maria das Vitórias Araújo, médica pediatra, apaixonada por Brasília, dedicada à saúde e bem-estar infantil, 37 anos. Clinique sua vida. Maria das Vitórias Araújo, médica pediatra, CRM e RQE. Então, dessa forma pode ser feita, tá? Outro exemplo de perfil médico no Twitter. Médica CRM, RQE. Mãe, médica, apaixonada por crianças. Não tem problema vocês colocarem alguns adjetivos leves dessa forma. Nunca como eu sou o melhor pediatra da região, o melhor pediatra da região, ou não tem consulta como a minha, nada relacionado a isso, ok? E agora a gente vai dar uma pausa rapidinho para eu tomar só um café. Então, voltamos aqui, vamos compartilhar de novo os slides, que são muitos, e vamos para o módulo 3 que fala sobre o que é propaganda. Até agora a gente viu o que é publicidade, que é a venda. Estão lembrados? Como se posicionar, como falar, como ofertar o seu serviço. E agora a gente vai falar sobre o que é propaganda. O que é definido como propaganda? É um conteúdo educativo, informativo, tá? Então, não é a venda. Você vai falar sobre o que você sabe sobre a sua profissão. Se você é pediatra, você pode falar sobre asma, sobre esses problemas cotidianos com criança. Se você é cardiologista, sobre arritmia, enfim. Entende-se por propaganda médica o ato de divulgar assuntos e ações de interesse da medicina. Tem o objetivo de informar, alertar e fazer refletir, sem ter necessariamente fins lucrativos, ok? Então, ó, propaganda é o ato de divulgar assuntos e ações de interesse médico. As peças de publicidade e propaganda médica deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados:
nome, número de registro do CRM, onde esteja exercendo a medicina, acompanhados da palavra médico, como a gente já viu. E se tiver RQE, colocar o RQE quando o for. Antes, era vedado anunciar a pós-graduação. Agora, pode anunciar a pós-graduação, desde que é exigido, após o anúncio, que tenha em seguida a expressão não especialista. Deve ser, antes de tudo, cadastrado no CRM do local, para que você receba uma declaração autorizando a divulgação. E eu trouxe um exemplo do meu Instagram. Doutora Priscila Lessa, CRMAL, médica, pós-graduada em dermatologia, sem especialização. Agendamentos, link abaixo. Então, como eu não tenho RQE, eu tenho que colocar que eu não sou especialista. Se você só pode mencionar até 2 especializações, até que você tenha mais. Então, se você tem RQE, você vai colocar doutora Priscila Lessa, CRMAL, médica em caixa alta, oncologista RQE, cardiologista RQE, agendamento nos links abaixo, tá? Então, tirem um print aí como é que vocês vão fazer, quem tem especialização e quem não tem especialização. As placas de sinalização interna nas instituições de saúde devem apresentar informações claras sobre os médicos e o corpo clínico. Essas informações incluem nome e número de registro, como a gente já conversou, onde atuam, acompanhada da designação médico. Além disso, deve constar a especialidade e a área de atuação registrada no CRM, seguida pelo número de RQE, quando aplicável. É essencial manter essas placas atualizadas, ok? Então, como a gente já tinha visto, a placa ela tem que estar sempre atualizada. Mudou o diretor médico, coloca lá o nome, novo nome do diretor médico. Não pode estar desatualizada se houver uma fiscalização. O esquecimento de cada detalhe acima é infração ética na certa. Então, vamos para uma revisãozinha. Publicidade diz mais sobre o médico e seus serviços. A propaganda diz sobre o conteúdo educativo apresentado, informando a população. Vamos agora para o módulo 4, que são as redes sociais. Qual o seu objetivo em ter redes sociais? Dar ciência à comunidade em geral das competências e qualificações dos médicos e dos ambientes, físicos ou virtuais, onde exercem sua profissão. Ou seja, falar de onde você atende, qual sua especialização, qual sua faixa etária, se é físico, se é virtual, se é híbrido, vai ser o seu outdoor. Então, você vai falar: oi, pessoal, atendo aqui por telemedicina, de Fortaleza, minha especialização é pediatria, eu atendo a faixa etária de até os 18 anos, ou então eu atendo tanto no consultório para quem quiser vir, que é híbrido, ou por telemedicina, o que for melhor para você. Ou se você tiver só uma clínica sem atender em telemedicina, da mesma forma, vai ser o seu outdoor. O que é definido como propaganda? Conteúdo educativo e informativo. Propaganda do seu serviço e expertise sua. O que é definido como publicidade, olha aí a fotinho do dinheiro, é a venda. Utiliza os canais de entretenimento para tornar o público um produto ou um serviço com o objetivo de vendê-lo. Conhecimento do paciente para fechar negócio com você. Ok? Pode publicar seu currículo, lembrando que somente até 2 especialidades, como eu já falei, de RQS. Pode publicar o local de trabalho, seja físico ou virtual, telemedicina. Pode falar sobre o seu dia a dia, sua equipe, claro, com a devida autorização de imagem. Tem gente que não gosta de aparecer, você está lá numa clínica, então deixa aquela pessoa de fora, tá? Pode divulgar assuntos de interesse da medicina também. Então, voltando aqui, como é que você pode fazer? Oi, pessoal, eu sou Priscila, sou pediatra, tenho RQE-X, eu trabalho aqui em tal lugar. Olha aqui a minha equipe de trabalho, que está aqui trabalhando junto comigo, a enfermeira tal, a fulana tal. E aí vocês vão falando dessa forma. Ou então, pessoal, bom dia, acordei, estou indo para o consultório, estou esperando você que está agendado comigo. Ou então, pessoal, bom dia, estou aqui, já iniciei os atendimentos em telemedicina. Estou aqui aguardando o paciente entrar. É muito seguro, é muito fácil. Você precisa somente ter uma câmera e um celular que funcione, um computador, que a gente dá um jeito, internet.
dessa forma. Se você for botar em outdoor, Clínica Amor, registro CRM-AL, diretor técnico médico, Dr. José, CRM-RQE, se ele tiver o RQE. O que é preciso para registrar a minha clínica no CRM? Cópia do boleto e comprovante de pagamento das taxas de anuidade, cópia das alterações do contrato social, ata e estatuto, bem como se a sua empresa é enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte e juntar a declaração, certo? Então é isso que você precisa para poder ter registrar a sua clínica no CRM. As placas internas de sinalização, quando identificarem os médicos integrantes do corpo clínico, deverão ser mantidas atualizadas. No parágrafo único, em todo material utilizado na divulgação, seja física ou virtual, devem constar os itens descritos no manual da CODAME, certo? Tudo que a gente conversa. O médico pode utilizar suas redes sociais para falar sobre seu trabalho, suas emoções na relação com o paciente, expor exemplos de vivência prática sem identificar o paciente. Pode identificar, né? Mas eles falam que é de 6 em 6 meses, no máximo, que você pode fazer um repost. Então, você fala sobre sua vivência prática, né? Então, olha, semana passada eu atendi uma pessoa que estava obesa, estava com as taxas todas alteradas, e aí a gente começou um tratamento X, agora já deu uma melhorada, já está se sentindo melhor, enfim, conversar sobre essas coisas. Limitar os contextos aos comentários clínicos, tudo respaldado pela literatura vigente. Pode fazer comentário a artigos científicos. Curiosidades da medicina devem ter sempre o cuidado de enaltecer e mostrar as advertências. Aqui sou eu dando entrevista e aqui sou eu atendendo em telemedicina. Então, qual é a diferença de veículos de comunicação de massa e redes sociais? Não poste reiteradamente foto com o paciente ou reposte. O que seria reiteradamente que eles falam? Segundo a CODAME, mais de 2 vezes por semestre. Então, 2 vezes por semestre eles já consideram o ideal para você não se autopromover. Posts sensacionalistas que são vedados. Diabetes tem cura sim. Aprenda com o Dr. Caio. Não pode postar dessa forma, porque a gente vai achar. Todo mundo que tiver diabetes vai ter cura e vai ser atendido e vai querer ser atendido pelo Dr. Caio. Outra coisa que também não pode, participar de publicidade de medicamento, de insumo médico, de equipamento, de alimento, de qualquer outro produto que induza a garantia. Então, eu estou aqui com a medicação e aí eu falo, ó, escolha inteligente, saúde garantida. Recomendo os genéricos da Farmamed mais baratos e 3 vezes mais eficientes. E aí, doutora Luísa mostrando a medicação que ela costuma usar. Isso é errado, tá? Você pode mostrar algumas medicações, alguns suplementos que você gosta, mas sempre mais de 3. Sempre por mais de 3. 3 marcas diferentes, certo? Para que o paciente possa escolher a que ele quer. E não que ele seja obrigado a escolher a que você quer, porque ele confia em você. Por fim, para este módulo, mais um desafio para elaboração e publicação de uma nova resolução. O quinto desafio foi a autorização para o cadastramento e divulgação dos certificados de pós-graduação lato sensu de capacitação pedagógica, com a obrigatoriedade da aposição da frase não especialista em caixa alta, como a gente já viu. Publicidade médica. Siga a prescrição para não errar na dose. Vamos dar mais uma pausa e eu já volto com vocês. Deixa eu só me achar aqui para dar a pausa. Então, voltamos aqui. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir. Aqui. E eu vou compartilhar agora. Pronto. Vamos aí para mais um módulo, que é o módulo 5, que é o que a resolução proíbe. Vamos conversar sobre isso. Aula 1, proibições. O que é proibido, né? Doutora Luísa Maria amplia seu cuidado. Agora também é especializada em cardiologia.
Não pode, é errado, tá? Mesmo se você fizer uma outra pós-graduação ou uma nova residência, a única coisa que você pode mencionar é no seu currículo e no RQE que você vai colocar. Também não pode. Chega de. Aqui, ó, tá ruim um pouco para eu ler. Desperte a beleza em cada foto, em cada fio com ultra prêmio. Descubra o segredo de um couro cabeludo, saudável e radiante. Vem experimentar as maravilhas da tecnologia de ponta da clínica. Então, também não pode, tá? São médicos que são, né, divulgação de técnica que não é reconhecida pelo CFM. Carlos Alberto, transforme seu corpo em uma definição. Descubra a verdadeira escultura corporal com nossa promoção imperdível de Lipo HD. Então, realce seus contornos, conquiste a confiança e viva a melhor versão de si mesmo. Também não pode, né, porque não são métodos nem técnicas reconhecidas pelo CFM. Também não pode rejuvenescer com botox em 30 minutos. Garantimos 10 anos mais jovem em uma única sessão. Não se pode promover isso. Também não pode conferir selo de qualidade a produtos alimentícios, como a gente já falou, de medicações, higiene pessoal ou ambiente. Então, se o Dr. Roberto, ele é ortopedista, ele não pode fazer publicidade do tênis que ele usa, que ele gosta, que é o que ele mais acha que é saudável para o paciente, tá? Participar de propaganda enganosa ou de qualquer natureza. Então, garantimos 100% de segurança em nossas cirurgias plásticas. Não tem como garantir 100% de segurança em nenhuma cirurgia, né? Então, é propaganda enganosa, tá? O melhor do ano também não pode, nem que seu nome esteja associado a estes concursos. Então, o melhor médico do ano. Obrigada a todos pela confiança. Isso gera uma autopromoção, porque os outros médicos que não foram premiados vão ficar abaixo. Também não pode transmissão ao vivo. Descubra como é feita uma endoscopia. E você colocar o celular lá e fazer a endoscopia da paciente. Também não pode fazer consórcios. Então, por exemplo, começa a pagar hoje para quando eu for sorteada, eu fazer uma cirurgia plástica. Então, isso eu também não posso, tá? Fazer consórcio é proibido. Proibido que seu nome seja incluído em propaganda enganosa, que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, sem rigor científico. É proibido fazer propaganda de matéria sem rigor científico e é proibido anunciar a utilização de técnicas exclusivas, que foi você quem inventou. Consequências de não obedecer à resolução atual. Penalizações. Os médicos estão obrigados a cumprir as regras contidas nessa resolução e no Manual de Divulgações de Assuntos Médicos dela decorrentes, mesmo com conteúdos pessoais. Qualquer comunicação ao público de matéria de interesse publicitário ou propagandístico em medicina, quer seja pessoal, quer seja institucional, é de responsabilização do médico. Então, quem são os profissionais que se responsabilizam? O médico pelas suas publicações, o diretor técnico clínico coordenador pela PJ ou plano de saúde e o presidente médico de associações ou sindicatos. Quais são as penalizações? Advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública, suspensão de até 30 dias e, por fim, a cassação. Advertência confidencial em aviso reservado é uma pena aplicada quando não há nenhuma gravidade propriamente dita, mas existe porque houve descumprimento do Código de Ética Médica. Por isso, uma advertência confidencial, com a anotação da punição nos assentamentos do profissional no Conselho Regional de Medicina, fica lá onde ele possui inscrição. Então, se você recebe uma advertência confidencial em aviso reservado, vai anotar lá no seu registro de assentamento que você já recebeu essa advertência confidencial. Por isso que eu sempre peço, todos os processos, uma nota, né, dizendo que se o paciente, se o médico tem ou não anotações em seu registro, porque quando ele não tem, ele fica com a reputação ilibada para não aumentar a pena. Censura confidencial em aviso reservado é uma punição utilizada quando há uma certa gravidade, porém não há ponto de se tornar pública. No entanto, o importante é observar que, mesmo reservada, não se trata mais de uma advertência, mas sim de uma censura.
A censura pública em publicação oficial, talvez a punição mais frequente envolvendo condenações do CRM, quando há envolvimento de publicidade médica ou infrações médicas cometidas que a sociedade deve ter conhecimento pela sua gravidade, onde a pena é aplicada em exposição do médico por ampla divulgação em mídia de grande circulação. Então, se você receber uma censura pública em publicação oficial, todo mundo vai saber que você recebeu aquela censura por algum motivo. Já a suspensão do exercício profissional de até 30 dias, quando há suspensão do médico, certamente há uma enorme gravidade envolvendo as suas condutas, além de que é impedimento legal para exercer a medicina pelo prazo de 30 dias, sem data exata para o cumprimento da pena. Ou seja, você recebeu a pena hoje, ela não se inicia hoje. Vai depender de quando o conselheiro falar que ela vai se iniciar. O médico ainda tem contra si a exposição perante toda a sociedade em mídia de grande circulação, uma vez que a pena também é pública. Ele vai ficar 30 dias sem poder exercer a medicina. E, por fim, mais temerosa é a cassação do exercício profissional, a de referendo do Conselho Federal. O que é isso? É a mais temida das punições e não rara de ser aplicada. Impede que o médico atue de modo permanente a exercer a medicina, além, é claro, de se tornar pública para a sociedade em geral. Na cassação do exercício profissional, vale lembrar que não há nenhum recurso que possa ser apresentado para que modifique a decisão, posto que é permanente. O que eu não concordo, uma vez que no Brasil não tem pena perpétua. Então, se você mata 30 pessoas, você só vai passar no máximo 30 anos na cadeia. Então, por que o Conselho Federal de Medicina passa por cima da Constituição Federal para dar a pena perpétua de cassação e você não pode mais voltar? Então, eu não concordo, mas é o que tem, e aí a gente briga por isso, caso haja cassação. Mudanças mais esperadas, antes e depois. Primeira etapa, mostrar a enfermidade ou a aparência estética que incomoda o paciente, neste caso, o lipedema. Então, você tirou lá a foto da sua paciente do lipedema. O médico fez um post no Instagram sobre o tema de forma educativa. É uma publicidade. E logo após, para captar pacientes, ele fez a propaganda. Então, fala sobre o tratamento profissional capacitado para atender na clínica e confira o antes e depois de algum dos nossos pacientes. Aqui, ó, antes e depois. Tá vendo como tá ótimo? Card 1 e card 2. O 5, antes e depois, já é outra pessoa. E aí, no último card, você fala sobre os efeitos colaterais. Você tem que falar que dicas para não se automedicar, tem que ter cuidado para procurar ajuda com algum especialista, que o lipedema ele pode não ser tratado, que depende, que o que é que pode acontecer através de um erro de medicação do lipedema. Tem que falar das consequências. Então, por exemplo, de uma cirurgia plástica que pode ficar com queloide, mas que depende da paciente, que pode ser feito um T para uma lipoaspiração, que não necessariamente é só aquele tracinho, que pode ser feito aquele sorriso, né? Então é dessa forma, sempre tem que falar. Que é proibido. Edição das fotos, não é possível o uso de imagem de mama feminina, região glútea íntima. Tal proibição visa garantir o respeito e o pudor à privacidade do paciente, garantir o anonimato do paciente. É preciso que o paciente dê autorização para uso da imagem escrita, a qual pode ser retirada a qualquer tempo. Procedimentos médicos em andamento não podem ser filmados e as fontes e o tamanho das letras devem ser iguais. Então, ó, eu fui fazer uma lipoaspiração e autorizei o médico a postar o meu antes e o depois, sem que me apareça, num congresso que vai se realizar em novembro. Antes de novembro, eu desisto. Eu vou lá, falo com o médico e ele não pode mais postar, ainda que eu tenha autorizado. Então, aqui, ó, a lipoaspiração é uma cirurgia indicada para a remoção de depósitos de gordura, localizados em áreas específicas do corpo, tais como pescoço, membro superior, inferior, dorso, abdômen, flanco, culote, coxa. Quais são as consequências adversas? Infecções de ferida operatória, seroma, hematoma, necrose de bordas de pele, deiscência de bordas cutâneas,
cicatrizes hipertróficas, queloides, assimetria e irregularidade da pele. Então, você tem que postar o antes e o depois, o que é a lipoaspiração e para que ela é indicada e quais são as consequências adversas. O paciente ele tem que estar ciente de tudo isso. Essa é a regra para você poder postar o antes e depois. A rinoplastia, tá aí, ó, o nariz perfeito, terminou a rinoplastia. É uma cirurgia para a harmonização estética nasal, no intuito de amenizar erros de simetria e deformidades adquiridos ao nascimento, por traumatismo ou mesmo devido ao desenvolvimento corporal. Quais são as complicações? Hemorragia, infecção de abscesso, hematoma septal, cicatrizes permanentes e formações de queloides. Antes e depois. Essa página é dedicada a demonstrar diferentes resultados da cirurgia de abdominoplastia, bem como imagens das suas principais complicações, com o intuito de esclarecer, através de imagens reais, sobre os possíveis resultados dessa cirurgia. Então, a gente já olha e já sente segurança no médico em ler isso, né? E aí, ó, o resultado final obtido varia de paciente para paciente, está bastante relacionado ao índice de massa corpórea, presença de estrias, qualidade da pele, idade, biotipo, características de cicatrização. Essas imagens foram cedidas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, a gente vê aí, ó, uma abdominoplastia, outra abdominoplastia. A gente só tem abdominoplastia aqui. Então, os antes e depois. E aí, depois, ele coloca o que é que pode acontecer, né? Que é sangramento, necrose, cicatriz hipertrófica, queloide. Embora seja considerada uma cirurgia segura quando realizada por cirurgiões devidamente habilitados em um ambiente cirúrgico adequado, como todo procedimento médico, a abdominoplastia apresenta risco de complicações. Os principais agravamentos locais são seromas, hematomas de sangramento, infecções, deiscência de sutura, que é a abertura de pontos, necrose, cicatrizes inestéticas, enquanto as complicações sistêmicas mais preocupantes são a trombose venosa e a embolia pulmonar. Essas imagens também foram cedidas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O que é permitido? Chega em nossa clínica uma nova ultrassom de alta potência. A gente só consulta. Não falou de marca, não falou que é a melhor, não falou que você vai rejuvenescer não sei quantos anos. Peeling facial, a gente só consulta. Também não falou, né, se que é o melhor peeling, que você vai estar 10 anos mais nova, nada disso. Também é permitido que você coloque a sua localização. Onde estamos, né? Ou então clique aqui e a gente só consulta se for por telemedicina. Agora você pode postar link de agente sua consulta, expor valores e formas de pagamento, pode a dinâmica do consultório, como funcionam os agendamentos das consultas, horários de atendimentos, feriados e fins de semana, se tem estacionamento, localização, conforto e privacidade, procedimentos que o preço varie de cada paciente deverá fazer acordado entre as partes, então faça sempre um contrato. Pode anunciar desconto, abatimento, pode fazer campanha. Então, por exemplo, você vai fazer um contrato de Botox. Você não sabe quanto a pele da pessoa vai pegar o Botox. Então, pode ser 1 ml, 2, 3. Então, você vai colocar uma média e, ao final, você coloca o valor. Faça sempre um contrato, para depois a pessoa não querer pagar menos pelo que usou mais. É proibido venda casada, ou seja, vender a lipoaspiração com a rinoplastia, premiações, consulta gratuita, avaliação gratuita, consórcio, médicos que gostam de dar aulas, mentorias, produtos digitais. Quais são os cuidados? Ele pode realizar curso e grupo de trabalho de forma educativa, nunca simulando uma consulta. Nunca indique o leigo a se automedicar, nem fazer qualquer juízo de diagnóstico. Então, eu vejo vários médicos em Instagram falando: tome essa melatonina, tome essa coenzima Q10, tome esse enfim, vitamina D. A gente sabe que vitamina D, ela pode intoxicar se ela for em alta, se ela tiver em alta dosagem. E o médico não sabe, ele está falando para um mundo inteiro. Então tem que ter cuidado para o leigo não se automedicar. Mais alterações. Vamos lá para a aula 2. O médico continua proibido de fazer qualquer comentário que dote os aparelhos de propriedades especiais. Embora vigente há décadas, essa permissão nunca foi efetivada
porque não se encontrava forma de permitir a divulgação sem que ocorresse a vinculação da imagem dos aparelhos a uma interação do médico ou dos serviços médicos com as empresas fabricantes ou fornecedoras dos equipamentos. É possível fazer o anúncio, desde que, de acordo com o portfólio dos equipamentos chancelados pela Anvisa, para uso da medicina, certo? Então, não pode fazer competição de dieta. Quem perder mais peso ganha um iPhone 14 como prêmio. Eu tive essa consultoria um dia desses de uma nutricionista junto com uma médica que queriam fazer essa competição. Quem perdesse mais peso ganharia um iPhone 14 como prêmio, e isso é vedado. Anunciar abatimento e desconto em campanha promocional é permitido, mas é proibido veicular promoções e venda casadas. Então, e outras coisas que se desvirtuem do objetivo final. Mas pode, semana do Botox, pode promoção, pode semana da cirurgia plástica, tudo isso você pode fazer e pode dar um desconto nesses dias. Então, por exemplo, normalmente no verão, né, as pessoas não operam muito cirurgia plástica, então no verão você pode fazer alguma promoção. O que não pode, faça sua remoção de cravos com um esteticista e ganhe um botox com uma dermatologista. Faça um, leve dois, venda casada. É proibido, não pode, tá? Recados importantes e uma surpresa para vocês. Com esses ensinamentos, você vai passar na frente de milhares de médicos e angariar pacientes, encher a agenda, ganhar muito dinheiro com tudo que te ensinei, ok? Se você acha que vai enrolar o CRM, a Codame, os pacientes e todos que têm acesso à sua rede social, eu te garanto que você não vai. Por esse motivo, eu trouxe uma grande surpresa. Uma mentoria individual. Então, se você quer começar a trabalhar nas redes sociais, com a sua clínica, com o seu consultório, ou você sozinho, eu vou te dar uma mentoria de 1 hora a 1 hora e meia por R$ 350. Eu vou ajudar na produção de conteúdo, vou revisar conteúdo pronto para ver o que pode ou não postar, eu vou tirar dúvidas sobre sua área de especialização, o que você precisar sobre essa resolução. Será uma conversa rica e agradável. A mentoria individual será online. Fiquem com Deus, tá? Eu gostei muito de trazer essas novidades para vocês. Os meus contatos estão aí. Eu estou à disposição de todos vocês, qualquer hora, qualquer tempo. Tirei um print aí, uma foto. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem a aula. Espero que tenham gostado. E são essas as novidades trazidas pela resolução de telemedicina, não, de publicidade médica.